Olha, deputados debatem marco temporal sobre demarcação de terras indígenas e você confere agora na matéria do Gustavo Fax. A deputada Gleice Jane, do PT, utilizou a tribuna para falar da luta dos povos originários pelo direito às demarcações de terras consideradas indígenas. Segundo a parlamentar, é necessário que seja realizado um amplo debate entre indígenas e produtores rurais para encontrar uma solução para os conflitos agrários. Nós entendemos que é necessário a gente fazer um processo de escuta de ambas as partes e trazer soluções para os conflitos. Aqui no Mato Grosso do Sul, há já uma lei aprovada em que é possível, a gente tem um fundo que pode recolher recursos e indenizar terras de proprietários que estão em situação também de desvantagem. Porque é uma situação que foi criada pelo Estado em algum momento, né? Esses proprietários também não são responsáveis por todo esse conflito e é mais do que justo do que essas pessoas tenham esse direito. O projeto de lei 490 estabelece um marco temporal e que as suas demarcações serão apenas de terras ocupadas até a promulgação da Constituição de 1988. Isso significa que em Mato Grosso do Sul, 16 áreas reivindicadas pelos indígenas poderão não serem demarcadas. O deputado estadual Pedro Kemp, do PT, relembrou os 3 processos que expulsaram os índios de suas terras aqui no estado. Primeiro foi na época da Guerra do Paraguai, quando os índios foram lutar pela defesa do território brasileiro e retornaram para suas terras e muitas delas já estavam ocupadas e até vendidas para proprietários rurais. O segundo processo foi da erva mate laranjeira, que ocupou o território principalmente do sul, do Mato Grosso do Sul, e muitos indígenas foram trabalhar de empregados para a erva mate laranjeira e não puderam mais ocupar os seus territórios tradicionais. O terceiro processo foi da colônia agrícola de Dourados, na época de Getúlio Vargas, que também colonizou terras indígenas. Então, o processo de demarcar apenas os territórios que estavam ocupados pelos índios em 1988 vai deixar muita comunidade indígena fora dos seus territórios tradicionais, porque eles estavam impedidos de ocupar as suas terras tradicionais. Val Eloy, representante da Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, falou que a proposta representa um retrocesso para os direitos fundamentais dos povos indígenas e pede o apoio da Casa Legislativa para interferir na tramitação junto à bancada federal. Nós pedimos aos deputados que são favoráveis, que sensibilizem conosco com os nossos direitos que estão aí para ser exterminado, para ser retirado de nós, que dialoguem com os deputados na Câmara Federal e tente reverter essa situação dos votos da semana passada, que teve aí a medida provisória 1154 e também a urgência do requerimento da PL 490. Essa PL tem que ser retirada imediatamente de pauta, né? Não pode ser debatida, nós temos que construir caminhos. Mato Grosso do Sul é estratégico nesse processo e a gente tem que ser inteligente agora. Tá aí, portanto, Walter, marco temporal, coisa que está sendo discutida tanto não só na ALEMES, né, Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, mas também no Senado, na Câmara dos Deputados, gerando muita discussão nesses últimos dias. Inclusive, índios acabaram fazendo muitos protestos, né? A gente vê ali, os índios estavam na ALEMES, lá também em São Paulo acabaram bloqueando rodovias, mas fato é que desde a Constituinte de 88 tem uma discussão muito grande em relação às questões indígenas. Então, esse é um caso bastante complicado e não vai ter uma solução fácil, Nilson. A Constituição promulgada em 5 de outubro de 1988, ela disse que a terra indígena pertenceria aos indígenas até aquela data. Dali para frente, não poderia haver nenhum tipo de ou ocupação ou invasão. Só que essa regra ela não foi validada e as coisas continuaram acontecendo. Nós estamos em 2023 com 1235, então fazem 35 anos que a Constituição disse o que era a terra indígena, que ela era do índio até o dia 5 de outubro. E já se passaram 35 anos e isso ainda não aconteceu. Então vai dar trabalho. O deputado Pedro Kemp
fez um relato histórico das ocupações, das invasões por produtores rurais e tudo mais, empresários. Ok, deputado, isso é muito legal, mas o problema veio para cá. A bola está com a gente agora. Então somos nós que temos que fazer essa bola rolar. Então o que precisa ser feito? Uma discussão sobre esse assunto e que a demarcação aconteça. Se nós voltarmos para aquele período de 1988 e as terras que foram invadidas ou ocupadas pelo agronegócio, elas voltarem para a mão dos indígenas, a produção do agronegócio vai cair em torno de 50%, porque tem muita coisa que foi ocupada. Então nós causaremos um problema não só no PIB, não só para o país, mas como para o brasileiro como um todo. Agora, temos um detalhe nessa história que é bastante interessante. Em 2009, teve um problema bastante grave com os produtores de arroz em Roraima. Um caso que ficou conhecido como Raposa Serra do Sol. Então, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2009? Que a terra que tinha sido ocupada pelo indígena que tivesse comprovação, aquela terra seria devolvida. Aquela terra que não tivesse comprovação de ocupação pelo indígena poderia ser explorada por novos donos, pelo agronegócio, e, enfim, seja como for. Então, esse foi o balizamento que os outros tribunais regionais federais decidiam e decidem sobre qualquer tipo de conflito. Agora, essa não pode ser uma decisão onde o governo federal defina. A indígena que falou, ela falou um negócio muito importante. Então, o que deve acontecer? E a Gleice Jane, a deputada do PT, também. O que precisa ser feito? Deixa que os estados resolvam isso. As comunidades indígenas de cada estado, elas podem definir, junto com o governo estadual, aquilo que pode ser feito. É óbvio que o governo federal, o governo estadual, vai seguir a legislação federal. Mas essas indenizações das quais elas falaram, isso vai ter que acontecer. Não sei se é o melhor caminho, eu realmente eu não sou antropólogo para poder decidir isso, mas alguém vai ter que decidir. Como nós dissemos no início do comentário, vai dar muito trabalho, mas algo precisa ser feito agora, precisa definir isso agora, para que daqui 35 anos nós não estejamos falando do mesmo assunto, Nilson. E existe alguma forma dos indígenas comprovarem essas terras eram nossas? Então, acho que é um questionamento que eu acho que a pessoa que está nos assistindo deve estar fazendo nesse momento. Eu acho que a gente vai ter que esperar mais 35 anos. Porque como é que a gente consegue definir isso? Possivelmente os índios não têm um mapa, um computador ou uma máquina fotográfica. Então, talvez possa se utilizar aquilo que se utilizou no Rio Grande do Sul. Arqueólogos foram nas propriedades fazer pesquisa de campo para saber se naquele lugar tinha algum tipo de vestígio de que aquela área foi ocupada por indígenas. E ali é um negócio muito interessante, porque ficou comprovado, sim, que índios atuaram naquele lugar, mas no século XIX. Então é muito difícil você definir isso. E se a gente olhar por esse lado, Nilson, eu sou paulistano, então eu sempre brinco, se a gente agir desse jeito, a gente vai ter que devolver a Avenida Paulista para a tribo Piratininga. Então isso vai ser muito complicado. Então não será uma solução que vai agradar nem a totalidade dos indígenas, nem a totalidade do agronegócio. Mas precisa ser definido. Vai dar um pouco de rusga? Vai, mas precisa definir. Senão daqui, eu vou mudar a minha fala. Então daqui não 35, mas daqui 70 anos vai ter alguém aqui na TV Mais MS falando disso. É uma situação que gera muito pano para manga, muita discussão, e a gente, claro, vai acompanhar tudo isso. Está sendo votado, está sendo discutido, e a gente vai trazer para você, porque é uma coisa que não traz uma definição, como você diz, satisfatória
para os dois lados. Não vai ter. Alguém sempre vai acabar se sentindo prejudicado dentro dessa situação. Porque, na verdade, a gente trouxe a matéria da Assembleia Legislativa, mas isso é definido em Brasília. O que os estados podem fazer é enviar sugestões através dos seus deputados federais e senadores. Então, aqui não decide muita coisa, isso é decidido em Brasília. E isso está dando muito pano para manga. Alguns ministros do Supremo já disseram que esta ação da Câmara Federal, ela não é constitucional. Mas aí alguém lembrou que o acontecido em Raposa Terra do Sol, em Roraima, em 2009, vai servir como jurisprudência. Aí é o Supremo que vai decidir.